Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui o convite. Eu posso fazer a apresentação em pé aqui? Ou... Então, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer aqui um agradecimento especial ao Dr. Érico, né, pelo convite, a Maria Célia, pelos contatos que fizemos, e a professora também, Maria do Rosário, né? E o colega, acredito, o Mariano, que deve ter feito alguma sugestão em relação ao nome, e ao amigo também aí, o Carlos, né? Eu fico contente o seguinte: eu sou Belo Horizontino, hoje eu moro em Brasília e trabalho no IPEA. Eu já saí de Belo Horizonte desde 2004, então já faz um tempo que eu não sou adaptado mais à realidade belo-horizontina, mas eu sou muito apaixonado pela nossa região, né? Formei na UFMG e, como o Carlos Aníbal comentou, eu o conheci há 15 anos atrás. Agora eu vou falar, né, já que ele fez um comentário em relação ao meu nome. Carlos Aníbal é uma pessoa que tem um grande defeito: ele é cruzeirense. Esse é o grande defeito, mas quando eu o conheci, eu tinha acabado de me formar em economia na FACE e eu era representante do Conselho Regional de Economia, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá, trabalhando ali naquelas reuniões muito produtivas, né, do Conselho. E nessas reuniões a gente sempre tinha alguns embates ali, ideológicos e alguns éticos, né? E o que me vem à memória é que eu lembro que em algumas questões éticas, que para um jovem, né, na época eu era um menino, né? E o Carlos Aníbal era um menino grande. Hoje eu sou um menino grande, o Carlos Aníbal está um pouquinho à frente. Mas nessa época eu me lembro que o Carlos Aníbal, numa daquelas reuniões, se posicionou, e eu fiquei imaginando assim: quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Então eu acho que o elogio que eu faço ao Carlos Aníbal é esse: é uma pessoa extremamente ética e que eu conheço de mais de 15 anos, e fazia um tempo que a gente não se encontrava. Então, feito esses agradecimentos iniciais, eu vou fazer uma apresentação baseada, eu creio, né, talvez no meu principal trabalho que eu já publiquei até hoje na vida. As pessoas dizem que para você ficar pleno, né, você tem que plantar uma árvore, publicar um livro e ter um filho. Eu plantei um pezinho de feijão quando eu era criança na escola, não sei se isso conta ou não, né? O livro que eu publiquei esse ano é um livro de autoria própria. Eu já organizei alguns outros livros, mas uma coletânea é diferente de um livro autoral. E nesse livro autoral eu fiz junto com um dos grandes economistas americanos que a gente conhece, que é o professor Albert Fischel. Então é um livro que o título é Agricultura e Indústria no Brasil, Inovação e Competitividade. Esse livro, ele basicamente é um resumo de quase tudo que eu estudei ao longo da minha carreira acadêmica, tá? Então, se eu pegar desde a graduação, do mestrado, do doutorado e do pós-doutorado, basicamente tem alguma contribuição marginal ou não de todas essas fases. Então eu acredito que seja um bom livro. O livro, para aqueles que não conhecem, né, o professor Albert Fischel é um economista americano que na década de 60 ele veio ao Brasil. Eu vou falar um pouco da história. Eu estou contando alguma coisa, depois eu reduzo um pouco a parte mais expositiva dos números, porque eu acredito que quem tiver interesse no final da apresentação pode obter o exemplar em PDF no site do IPEA, é gratuito, né? O professor, e o que aconteceu é o seguinte: o livro foi lançado em abril e teve uma polêmica, né? Talvez eu aqui seja uma pessoa que venha fazer um contraponto do ponto de vista econômico da parte da agricultura. E a polêmica foi o seguinte:
O livro ele é subdividido para contar a história bem sucedida de algumas instituições que foram construídas no Brasil. E eu e o professor, nós selecionamos 3 casos. Foi a Petrobras, a Embraer e a Embrapa. Por que esses casos? Em todos os fóruns de economia, quando se fala em inovação tecnológica no Brasil, sempre vai ter alguém para fazer um pitaco em relação a cada um desses exemplos. Então, nada mais justo do que pegar esses exemplos e tentar traduzir para ver o que teve de similaridade, o que teve de diferença e o que a gente pode aprender para o futuro, pensando em termos de inovação tecnológica. Essas são as únicas instituições? Eu estou convencido que não. Então, sendo otimista, eu acho que o Brasil tem um potencial enorme. Mas, se a gente analisar a realidade presente, a gente está muito aquém do que a gente pode realizar. Por quê? Quais são outras instituições que também deram certo nesse país? O INPA, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? O INPE, desculpa. O IPA é pura e aplicada. Desculpa, são duas, o INPE e o IPA. O Instituto de Matemática Pura e Aplicada é outro exemplo de excelência na área de matemática. Para vocês terem uma ideia, o Arthur Ávila é um ganhador de um prêmio, que é a Medalha Fields, que é considerado o prêmio Nobel da Matemática. É um brasileiro. Tá? No INPE, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais, é também outra instituição de referência. E mais à frente eu posso até comentar por quê. Por exemplo, se hoje a gente se discute redução do desmatamento no Brasil, muito se deve a esta instituição que liberou os dados de georreferenciamento dos dados de desmatamento do país, coisa que era algo fechado. A partir do momento que você abriu esses dados, as pessoas puderam fiscalizar, independentemente dos órgãos governamentais para isso. O que aconteceu com a taxa de desmatamento? Caiu. Então o INPE também é outra instituição de sucesso. Eu posso ainda incluir, talvez para fazer um marketing positivo da instituição que eu trabalho, o IPEA é uma outra instituição também de sucesso. Então eu acho que é o seguinte, o Brasil, ao longo aí dos últimos 50 anos, foi capaz de construir instituições de excelência. Mas, se a gente pegar o Brasil hoje e comparar com alguns países no mundo, como, por exemplo, a Coreia do Sul, a gente vai ver que o país ficou para trás. Então, o Brasil é aquele país que, em um momento, ele tem uma capacidade, um potencial enorme de fazer coisas extraordinárias, mas, de outro lado, é um país que ainda não decolou. Essa é a grande verdade. E aí, voltando, né, o professor Albert Fischler, ele é um economista que veio ao Brasil na década de 60, ele chegou em 1965, ele ficou aqui no Brasil até a implantação do Ato Institucional número 5, ele recusou continuar no trabalho que ele fazia num projeto que era feito com a Universidade de Stanford, com o governo brasileiro. Justamente depois do Ato Institucional número 5, ele retornou aos Estados Unidos. E mesmo quando ele retornou, ele mudou a trajetória de pesquisa econômica que ele tinha. Ele era um estudioso de ferrovias. E naquela época, os grandes estudiosos de ferrovias, basicamente, era ele e o Robert Fogel. E ele começou a estudar a economia brasileira e a economia latino-americana. O que aconteceu? Na época do milagre econômico, de 68 até o início da década de 70, o país cresceu muito. E havia um grande mal-entendido nesse período de que o país estava reduzindo a desigualdade. O professor Fischler foi o primeiro economista com dados e com um estudo sério econômico e mostrou o contrário. Mostrou que no período do milagre econômico, ao invés da economia crescer e diminuir a desigualdade, a economia estava crescendo e aumentando a desigualdade. E com esse estudo,
ele simplesmente pautou todo o debate econômico até hoje. Então, se hoje a gente faz a polarização política dentro do país, entre partido A, partido B, um reduziu mais a desigualdade, um reduziu menos, é porque lá na década de 70 alguém atentou a esse ponto. E depois disso, o professor Fischler formou uma sucessão de economistas que hoje nós conhecemos no país. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque o livro, ele tem vários capítulos. Um capítulo é dedicado à Embrapa, outro capítulo é dedicado à Petrobras, outro capítulo é dedicado à Embraer, e tem ali alguns outros que são mais focados na agricultura, e também tem um capítulo mais conjuntural para entender um pouco o movimento do que foi a economia, né, do processo substitutivo de importações para a atual conjuntura. E é óbvio que, entrando nesses temas, a gente começou a escrever esse livro em 2014, quando eu fui fazer meu pós-doutorado na Universidade de Colômbia. E, adentrando nesses temas, o que a gente não pode ser cético em discutir questões do tipo das manifestações recentes, do que aconteceu dentro da Petrobras, quais são os impactos dessas interferências governamentais nesses empreendimentos, quais são os impactos positivos e negativos, enfim. Então, seria leviano da nossa parte escrever um livro discutindo o processo de inovação tecnológica de 3 instituições de excelência dentro do Brasil e não tocar em pontos essenciais para compreender a dinâmica do presente e talvez fazer alguma sugestão de política para o futuro. Então, o livro, ele debateu temas recentes e alguns polêmicos, como a gente sabe. Num dos capítulos, o livro ele foi lançado a versão digital 2 semanas antes do lançamento presencial. E na versão digital, num dos capítulos, tinha um pedaço dedicado especificamente a discutir as manifestações recentes. E o livro ele é muito ilustrado, com fotografias, desde a criação da Embrapa, da criação da Petrobras, até fotos mais recentes, de momentos históricos dessas 3 empresas e da economia brasileira. E o livro teve uma ilustração do boneco inflável do ex-presidente Lula num desses capítulos. O curioso foi o seguinte, que depois que o capítulo foi publicado, a versão digital com a foto do ex-presidente, né, do boneco do ex-presidente, para representar as manifestações, o livro teve uma nota um dia no Estadão, né, falando, o livro utilizou a foto do ex-presidente para falar das manifestações que aconteceram no período recente. Uma nota pequena. No dia seguinte, o antagonista vai e coloca, bom, mas as manifestações, o boneco inflável não representava parte do anseio da população relacionada às manifestações que aconteciam? Qual o estranhamento dessa foto? E aí depois vem um blog partidário e teceu críticas extremamente injustas a mim e inclusive ao professor Albert Fischler. Tá? Uma pessoa que talvez se a esquerda pudesse atentar, foi uma pessoa que fez um bem enorme para discutir a questão de distribuição de renda no nosso país no passado e teceu todo um debate político-econômico para o futuro para minimizar esse problema. Então eu acho que eu tive que fazer essa abertura inicial, e aí eu falo o seguinte, bom, as pessoas que criticaram o livro dessa forma injusta não leram o livro. Por quê? O livro ele tece críticas não somente à gestão do governo do PT, como também à gestão do governo do PSDB e do atual governo. Inclusive adentrando em temas que influenciam talvez o sistema partidário político brasileiro. E quando estudante de economia, eu sempre me deparei com uma dicotomia que sempre foi colocada. Ou você é keynesiano
ou você é ortodoxo. Na política é a mesma coisa, ou você é de um lado ou você é do outro. Mas, no fundo, eu acho o seguinte: o que transforma um país não é essa bipolarização, seja política, seja dentro da academia, mas o que transforma, em última análise, o que vai aumentar a produtividade de qualquer um dos setores é a única e exclusivamente uma palavra: trabalho. Então, trabalho é a palavra que transforma. Trabalho é a palavra que vai aumentar a produtividade dentro dos setores. E o livro, ele procura discutir esses 3 exemplos e analisar o crescimento da produtividade dentro desses 3 exemplos. Então, quando a gente pega a Petrobras, quando a gente pega a Embraer, quando a gente pega a Embrapa, a gente percebe que nesses 3 setores econômicos, o país foi capaz de aumentar a produtividade do trabalho. E é isso que muda. Não é se você é do partido A ou do partido B. Não é se você é keynesiano ou ortodoxo. Enfim, no final é trabalho, é estudo e entendimento das coisas. Agora, para seguir, é só apertar aqui. Eu vou fazer aqui, eu vou colocar algumas ideias e tentar recuperar dentro desse contexto. Então, o livro, ele é muito mais do que uma avaliação rasteira da política e conjuntura atual, mas é muito mais denso do que isso. É um livro que tem um capítulo teórico muito importante, que é o capítulo 2, e que ele aprofunda essa discussão teórica nesses 3 casos e, óbvio, chega a conclusões também teóricas e acadêmicas, mas sem distanciar desse momento, dessa realidade conjuntural, né? E são 3 prefacionistas, né? O primeiro é o professor Alexandre Schenkman. Para quem não conhece, é um dos nossos maiores economistas, e se a gente tem alguma capacidade ou probabilidade de ganhar um prêmio Nobel da economia, o professor Alexandre Schenkman é um que trabalhou muito na interação da física com a economia. O segundo prefacionista é o Dr. Eliseu Alves, que é o fundador da Embrapa e que foi a cabeça pensante da Embrapa da década de 70, 80 e mesmo nos dias de hoje influencia muito essa instituição, tá? E o terceiro prefacionista foi o Dr. Osiris Silva, que foi o fundador da Embraer. Então, eu acho que esses 3 prefacionistas dão uma ideia da importância da discussão que foi feita. E quando a gente estuda, então, em termos organizacionais, a gente entende o seguinte: você tem que ter uma empresa líder, você tem que ter um aglomerado de instituições que troque conhecimento com universidades, competidores, fornecedores de serviços, fornecedores de matérias-primas, centros de pesquisa. Você tem desafios tecnológicos de um lado e do outro você tem os avanços tecnológicos. Ou seja, a inovação nada mais é, primeiro a gente tem que entender a sequência do que é a inovação. Então, você tem diferentes conhecimentos, conhecimento A, conhecimento B, conhecimento C. A combinação de diferentes conhecimentos te dá um novo conhecimento. Se você aplicar esse novo conhecimento a uma atividade econômica produtiva, você tem uma inovação tecnológica. E por que a inovação é muito importante? Porque ao final, após inovar, aos economistas, né, você desloca a curva ou fronteira de produção para cima. Para quem não é economista, isso quer dizer o seguinte: eu consigo produzir mais com a mesma quantidade de insumos. E se eu consigo produzir mais com a mesma quantidade de insumos, eu aumentei a produtividade do trabalho. Tá? Então, a inovação ela é muito importante dentro desse processo por esse motivo. Em alguns momentos, a inovação reduz custos, em outro, a inovação aumenta a produtividade, e se aumenta a produtividade, aumenta a receita.
Se eu consigo reduzir custos, se eu consigo aumentar a receita, eu aumento lucratividade. Então veja, aumentar a margem de lucro dentro desse sistema, ele é benéfico. Tá? Porque gera mais renda para investir dentro do próprio sistema. E o que está por detrás disso é trabalho. É a capacidade, é a arte de eu combinar diferentes tipos de conhecimento. E o ambiente institucional, ele pode promover a difusão ou não do conhecimento. Então isso é muito importante. Nesses 3 casos aconteceu isso. A Petrobras foi criada em 1953, a Embraer em 69, a Embrapa em 73. O curioso é que quando a gente pega os exemplos de sucesso no Brasil, todos eles tiveram o dedo americano. Ou seja, a gente deveria, ao invés de olhar para a economia americana com um olhar mais negativo, a gente tem que olhar para a economia americana com um olhar positivo e tentar aprender por que eles deram certo e por que o Brasil é um país que ainda não decolou. Eu tenho uma explicação. Nos Estados Unidos, tudo que você tem que fazer, você pode fazer tudo desde que não esteja escrito. No Brasil, você só pode fazer o que está escrito. Se isso acontece, você barra a inovação. Eu vou dar um exemplo. No IPEA, que é um instituto que eu trabalho, como que eu vou fazer, como que eu vou medir a minha produção? Eu vou medir o número de páginas que eu escrevo. Tá? Então, quanto mais páginas eu escrever, eu estou aumentando a minha produção. Indiretamente, eu estou aumentando a produção do instituto. Acontece o seguinte, que depois que você publica um livro, você tem uma única crítica, o que o Instituto faz? Cria uma série de regras para barrar o quê? A produção. Então você começa a ter, a gente não vai censurar, mas você só vai poder escrever depois que você passar por todas essas regras. Agora, o curioso é que essas regras, às vezes, funcionam para uns, mas não funcionam para outros. Então, a tradição do Brasil é uma tradição de um pensamento esquerdista que, às vezes, você só pode fazer se tiver escrito. Se não tiver escrito, você não pode fazer. Mas você quer produzir e, às vezes, como não está escrito, você não pode fazer. Nos Estados Unidos é o contrário. Se não tiver escrito, você pode fazer. Até que dê alguma coisa errada, aí eles vão discutir. Enfim, parece fácil explicar, mas na prática isso dá uma transformação enorme. Então, quem me falou isso, né, foi o Dr. Osiris Silva. Né? E há uma carência enorme de líderes que possam fazer a conexão de entender esse ambiente para fazer uma maior difusão do conhecimento dentro das instituições que nós temos. Então, por detrás da criação da Petrobras, você teve o Conselho Nacional do Petróleo em 38, a criação da Petrobras em 53, em 55 foi criado o SENAP, que na década de 60 virou o SEMPES. Tá? Ou seja, é todo um aparato institucional que está sendo construído ao longo do tempo. Existem desafios tecnológicos no caso da produção de petróleo, que a partir do momento que você adentra na exploração de petróleo em alto mar, os desafios tecnológicos se alteram. Então, se você está aumentando a profundidade, enquanto que a 200 metros de profundidade, o ser humano pode fazer o mergulho e fazer toda a instalação dos equipamentos no fundo do mar para fazer a extração do petróleo, a 1.500 metros de profundidade ou até 3.000 metros de profundidade, o ser humano é incapaz de realizar o mergulho. Então você já precisa de equipamentos de automação remota. Tá?
Ou seja, você tem problemas a solucionar a partir do momento que você aumenta a escala ou a dinâmica da tecnologia ou do conhecimento. À medida que você aprofunda, você está aumentando essa complexidade. Aqui são alguns exemplos. Condições ambientais, a distância costa-plataforma, plataforma-poço, tá? A questão da invisibilidade, densidade de contaminantes dos olhos, e do outro lado ali são alguns exemplos de tecnologias que solucionaram esses problemas, tá? Então você tem veículos de operação remota, avaliação sísmica do terreno, risers flexíveis, árvore de Natal. Para quem não sabe, a árvore de Natal é um equipamento que você coloca lá no fundo do mar para fazer a separação dos contaminantes. E aí é o seguinte, esse aqui é o mapa do Brasil. Essa parte mais roxa aqui é o que a gente chama do polígono do pré-sal. Existem duas linhas nesse mapa, uma azul mais clara, uma roxa. A azul mais clara é de 500 metros de profundidade e a outra é de mais de 1000 metros de profundidade. Então, acima dessa linha tem mais de 1000 metros de profundidade e abaixo dessa outra linha azul clara tem 500 metros de profundidade. Então, a exploração de petróleo no Brasil saiu de uma profundidade pequena para uma profundidade maior. E a dinâmica da inovação tecnológica mudou drasticamente. E a Petrobras foi muito bem sucedida nesse cenário, tá? Esse aqui é um outro mapa que mostra, o gráfico que mostra, aqui ó, para você explorar a lâmina d'água, praticamente no pré-sal, é quase 2, 3 mil metros de profundidade. Aí você tem a camada pós-sal, você tem a camada de sal e depois você vai ter o pré-sal. Então, para você ultrapassar tudo isso, a dinâmica tecnológica de materiais, de novos equipamentos, é completamente distinta do que se você estivesse explorando a 200 metros de profundidade. Isso aqui são os recordes, basicamente conquistados pela Petrobras e algumas empresas, quando você foi aumentando a profundidade ao longo do tempo. O último recorde aqui de 2012 foi um recorde da Petrobras em Cascade, no Golfo do México, com 2.000 metros de lâmina d'água, tá? Ou seja, isso mostra que a Petrobras foi capaz de estar no topo da fronteira tecnológica dentro desse setor. O que aconteceu? A produção nacional no consumo doméstico, ela foi ampliando. E o país, já no ano ali de 2006, se tornou autossuficiente na exploração e produção de petróleo, tá? Isso foi importante? Foi, porque petróleo é energia, é base também para vários outros setores em termos de insumo. Esse foi o caso da Petrobras. A Embraer também tem um aparato institucional por detrás, também muito importante. Alguns exemplos, o CTA, o ITA, o IPD, foram instituições criadas antes da criação da Embraer. E uma vez que você criou instituição que fez capacitação de recursos humanos, fez capacitação do conhecimento e ainda trouxe uma instituição de pesquisa aplicada para gerar inovação, a partir desse momento foi possível constituir uma empresa produtora de aeronaves no país. E o caso da Embraer é muito bem sucedido. Esse gráfico, ele mostra o seguinte: o Bandeirante, ele é um avião pequeno, de asa reta. Depois você tem o Brasília, que já é um avião um pouco maior, mas também de asa reta. Essas dimensões têm características que vão definir a tecnologia, capacidade de carga, autonomia de voo, gasto de combustível. Ou seja, tem vários parâmetros tecnológicos que estão por detrás do dimensionamento do avião. Quanto maior você aumenta a escala ou a aeronave, o tamanho do avião, maior são os desafios e as complexidades do conhecimento na produção de aviões. A Embraer hoje é a terceira maior indústria produtora de aeronaves e o maior avião da Embraer, que hoje é o I-195, ele é hoje
ele hoje compete com os menores aviões da Boeing e da Airbus. E atualmente, mais recentemente, a Embraer produziu um supercargueiro, que é o KC-390, que vai dar capacidade e conhecimento técnico para a empresa competir com esses gigantes internacionais. E não existem poucos fabricantes de aviões no mundo. E o Brasil foi um que conseguiu entrar dentro desse cenário da década de 70 para cá. Então foi um outro exemplo muito bem sucedido. Você teve, primeiro, houve a privatização da Embraer na década de 90, depois você tem uma estratégia de gerenciamento, de compartilhamento de risco que foi muito bem sucedida, né? E por que eu estou falando disso? Se a Embraer decidisse produzir a turbina do avião, a Embraer não seria essa empresa que a gente conhece hoje. Então, uma grande lição que a gente tira é: qualquer setor que queira se tornar importante na fronteira tecnológica do conhecimento, é um setor que tem que saber trocar conhecimento com o que é feito fora do país. Então, fechar país como se fez no passado, com política substitutiva de importações, é um grande erro. Então, se um país quer crescer, ele tem que se abrir e tem que saber dialogar. E os três exemplos, Petrobras, Embrapa e Embraer, fizeram isso nas suas diferentes áreas. Esse aqui é um mapa que mostra o market share da Embraer, que é essa linha azul, no mercado de aeronaves de 70 e 120 assentos, e a Embraer se tornou líder nesse mercado já a partir ali do início dos anos 2000. Agora é o caso da Embrapa, eu vou fazer mais superficial, mas tem um mapa. Primeiro, na agricultura, as pessoas acham que inovação na agricultura, já estou terminando, viu, Carlos? A inovação na agricultura não é eu comprar uma semente e plantar essa nova semente na minha propriedade. Se o problema da agricultura fosse compra de insumos, a gente não precisava de Ministério da Agricultura, a gente não precisava de Embrapa, a gente precisava apenas do Ministério da Indústria Fornecedora de Insumos. Mas isso não é verdade, porque, como eu expliquei no início, eu tenho que saber combinar diferentes conhecimentos para produzir um novo conhecimento e aplicar na produção para gerar produtividade, mais produtividade. Então, veja, não é técnica de calagem, não é soja transgênica, não é a safrinha, não é fixação biológica de nitrogênio, não é cruzamento, é todo o conjunto de conhecimento que foi gerado ao longo dos últimos 50 anos, que fez com que o Brasil deixasse de ser importador líquido de alimentos para ser exportador e uma potência agropecuária no mundo inteiro. Aí, esse gráfico aqui mostra o crescimento da produção do Centro-Oeste ao longo aí de 65 até hoje. O Centro-Oeste praticamente representa 1/3 da produção alimentar no Brasil. Tá? Eu discordo um pouco da visão do professor Leonardo Boff quando ele fala em relação ao Centro-Oeste, porque em contato com os amigos que eu tenho, que são pesquisadores da Embrapa e que estudam solos, o que aconteceu no Centro-Oeste foi o contrário. No Centro-Oeste, o solo é improdutivo. E se você não atuar, não produzir naquele solo, ele vai ser improdutivo. O que aconteceu no Centro-Oeste é o contrário. Depois dos vários anos que se plantou no Centro-Oeste, em vários estados do Centro-Oeste, o solo se enriqueceu, o solo ficou mais fértil e, ao contrário do que até alguns países, né, nesses cenários de fóruns climáticos, dizem que as emissões de gases de efeito estufa, grande parte é o setor agropecuário. No caso do Brasil, isso não é verdade. Então, quando a gente vê que ao longo do tempo você fertilizou o solo, fixação biológica de nitrogênio, você não tem excesso de nitrogênio no solo. Então você não tem emissão de gás no cerrado por questão do nitrogênio. Quando você pega uma propriedade e pega uma amostra
da reserva daquela propriedade e compara com uma amostra no terreno onde se plantou ao longo de várias décadas, quando você pega a análise de fósforo, potássio e nitrogênio, você percebe que no solo que se planta constantemente, o solo enriqueceu. E naquele solo que era reserva, em que não foi plantado ao longo do tempo, é um solo pobre. Se você desmatar aquele solo, ele vai empobrecer e não vai plantar. Então veja, a interferência antrópica é capaz sim de transformar o meio ambiente. E aí, a experiência brasileira no Cerrado é uma experiência muito positiva. Exemplos de coisas que transformam essa região e que as pessoas desconhecem. Integração produtiva. Quem já visitou o Mato Grosso sabe que você tem terrenos mais arenosos, terrenos com fertilidade muito boa. Os terrenos com fertilidade muito boa são ocupados pela produção de alimentos e grãos. Nos terrenos arenosos, o que está acontecendo? Você está concentrando a produção pecuária. Então, ao contrário da ideia de que você está desmatando mais, o que está acontecendo é que você está recuperando áreas com integração produtiva que antes eram excluídas desse cenário. Então, veja, há um desconhecimento muito grande em relação a esses aspectos. Eu fiz um estudo recente comparando expansão pecuária e emissão de gases de efeito estufa. E a gente percebe que de 2004 para cá, com o PPCDAM, que é o programa, né, de controle do desmatamento na Amazônia Legal, que foi feito em 2004, você vai ver uma queda do desmatamento acentuada. Aí o pessoal vem falar hoje, está subindo o desmatamento, subiu, mas nada se compara ao que foi em 2004. Agora, por que isso aconteceu? Eu fiz um comentário inicial sobre o INPE. O INPE, ao liberar os dados para a sociedade fiscalizar, ou seja, o governo não ficou preso dentro daqueles dados, ele liberou para qualquer um avaliar, inclusive agências externas. A partir disso, você teve um decrescimento da taxa de desmatamento. Então, em alguns momentos, a não intervenção pública é benéfica, sim, até em termos de desenvolvimento sustentável. Então, veja, quando você pega o dado de expansão de rebanho bovino, eu peguei 3 anos, 1990, 2000 e o último ano, 2015. 2000 porque é antes do PPCDAM, antes de 2004. Quando você compara 90 com 2000, você vê nitidamente uma expansão, talvez com contribuição de desmatamento pela expansão pecuária. Mas quando você pega de 2000 para 2015, a coloração é basicamente a mesma. Você pode pegar esses dados no site do IBGE. De duas uma, se a taxa de desflorestamento está caindo nesse período e a coloração é a mesma, eu tenho que suspeitar que desmatamento pode não estar ocorrendo. Tá? Quando você pega os dados de produção de alimento pecuário por emissão de gás de efeito estufa, você está aumentando a produção por unidade de emissão. Ou seja, você produz mais poluindo menos. E o que a gente escuta? Que a fermentação entérica é o fator que contribui mais para a emissão de gases de efeito estufa. Realmente, pode até ser, mas com tecnologia você consegue reduzir a fermentação entérica por produção de carne que existe. Ou seja, o que está por detrás é tecnologia, é inovação. Enfim, isso aqui é safrinha. A safrinha que na década de 70 era menos de 1%, com a combinação de vários conhecimentos, isso não é uma única coisa, eu posso aqui depois explicar, mas eu vou passar superficial, porque o mais importante é mostrar isso aqui. A safrinha hoje representa 64% da produção de milho no país. E a safrinha é uma segunda safra. Você está produzindo mais na mesma área. É isso que está acontecendo. Aqui, plantio direto. Quanto mais plantio direto você faz, mais é a capacidade do solo de reter água dentro do solo. Isso é sustentável. No centro-oeste só se planta com plantio direto. Cada vez mais você tem o aumento do plantio direto. Isso aqui é dados de uso de organismos geneticamente modificados, né? Quanto
mais utilização de produto transgênico, você utiliza menos defensivos, né? Você pode fazer questionamento, no final você reduz o trabalho do agricultor. Se você reduz o trabalho do agricultor, você está salvando recursos. Enfim, a gente pode fazer uma grande discussão em torno disso, mas é tecnologia. Agrotóxico, eu acho que o Wagner vai poder comentar mais aí. Eu acho que a ideia aqui é mesmo que fazer um contraponto. Você vê aí, ó, de 1970 a 2006, um aumento da produtividade parcial da terra, tá, em vários cultivos. Aqui você vê alguns dados da Embrapa de aumento do número de pesquisadores, né? A Embrapa hoje, comparada a alguns outros organismos similares no mundo, tem um percentual muito grande de pesquisadores, doutores. Isso foi essencial na década de 70 e na década de 80. Isso aqui é o uso da intensificação de máquinas. Esse aqui é o mapa da produção. Aqui, ó, é na década de 1970. Depois você tem em 1980 a incorporação do Centro-Oeste e mais recentemente a região do Mato Piba e até produzindo com alta produtividade parcial da terra em Roraima. Tá? Aqui é uma outra tabela que eu uso, que eu faço o seguinte: eu comparei 1960 com 2010. Para se produzir hoje com a tecnologia do passado, quanto de terra que seria necessário? Por detrás dessa tabela está essa pergunta: o que foi economizado de recurso terra no país ao longo desses anos foi praticamente 91% do território nacional. Ou seja, para produzir o que eu tenho hoje com a tecnologia da década de 60, eu precisava de mais um Brasil, praticamente. Aqui, tecnologia representa redução de preço na economia, redução do preço da cesta básica. A maior política de redistribuição de renda no país foi redução do preço do alimento. Então, se você for morar na Europa ou nos Estados Unidos, a alimentação é praticamente 50%, 40% do seu orçamento. Aqui no Brasil é menos de 20%. Isso é redistribuição de renda. Nenhum partido vai discutir isso. Aqui são desafios atuais. O Carlos Aníbal colocou alguns dados. Existe uma concentração produtiva muito grande. Essa concentração produtiva ela é mais aguda no Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro é uma região que tem um déficit hídrico enorme, que tem que ser repensado, mas é uma importante região que tem potenciais se for trabalhado de forma adequada. Aqui são dados de capacidade de absorção tecnológica. Qual o percentual de escolaridade dos proprietários rurais? No Brasil inteiro é terrível. Quando se pega o dado focado no Nordeste é pior. Então o vermelho aí dá uma dimensão desse indicador. Aqui é percentual dos dirigentes que receberam assistência técnica, é outro indicador muito ruim. Eu estou falando desde os melhores até os piores. Se os melhores estão ruins, imagina os piores. Então veja. Quem são os melhores e piores? Eu acho que produtividade. Vou deixar para Tá. Então, não vou deixar por causa da questão do tempo. Com todo respeito. Vou fechar aqui, Casanil, porque já acabou. Eu acho o seguinte: a minha apresentação ela está centrada no que eu vou recuperar no início: trabalho e produtividade. Quem são os melhores é quem tem maior produtividade. Então, reforma agrária é um tipo de política que valeu na década de 60. Mas se a gente for pensar nos dias de hoje, o que eu tenho que fazer é redistribuição de conhecimento. Como que eu faço isso? Com educação no campo e não nos centros urbanos. Então, o agricultor rico, ele é capaz de mandar o filho dele para estudar em Belo Horizonte, em Brasília, etc. Mas o agricultor que não tem essa capacidade, ele fica no campo e provavelmente o déficit educacional dele vai ser melhor. E aí, a produtividade dele é menor. Então eu acho que o livro traz essa discussão, uma discussão importante em torno da questão educacional, que é base para aumento de produtividade em qualquer setor. Os 3 casos se basearam em revoluções na área educacional. Petrobras, Embraer, finaliza aqui, desculpa.